Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Luiz Renato, onde ele responde as nossas perguntas. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, assiste a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Você, antes desse sonho, você já tinha tido alguma experiência com sonho ou escutado vozes, algum tipo de experiência que fuja do absolutamente material? Não. O que eu posso dizer assim, eu tive sonhos com a minha avó quando ela faleceu. Eu sempre tive sonho com ela, tipo, que ela tava dentro do apartamento, que ela tava andando, e a gente falava, não, avó, a senhora faleceu, a senhora tem que ir embora, né? Vó, vai embora. Mas nunca liguei pra isso. Tanto que chegou um dia que ela falou, eu vou embora. Ela abriu a porta e foi. Então, e daí eu não sonhei mais com ela. Mas fora isso, nunca tive nada de anormal, sobrenatural. Não, nada. Mas é interessante que, aparentemente, também, quando você sonhou com a sua avó, você tinha consciência de que ela estava morta. Pois é. Todos os sonhos com o meu pai, ele tinha consciência que ele estava morto. E eu também estava consciente que ele tinha morrido. Sabe? Mas eu nunca liguei isso de eu ter sonhado com a minha avó com ter sonhado com meu pai. Eu nunca fiz essa ligação, porque, sabe, eu achava que isso era só um sonho. Mas depois que eu tive isso daí com meu pai, que a gente pode fazer algum tipo de ligação, eu falo, pô, é verdade. Né? Pô, tem alguma coisa aí. E depois dessa experiência, eu sei que você não sonhou mais com seu pai, mas você ouviu alguma voz? Você passou a ter algum outro tipo de experiência? Não, foi somente isso daí, só os 5 sonhos que eu contei, não tive mais nenhum tipo, assim. Eu até cheguei a pedir pra ele, no meu aniversário, vir me dar um abraço, alguma coisa, mas não aconteceu. O que você conta nesses sonhos é algo que conversa muito com relatos de pessoas durante a experiência de quase morte que viram pessoas já falecidas que falavam para elas que tinham pouco tempo, que vieram só para contar isso ou aquilo. Ou seja, mesmo você não tendo tido o que nós classificaríamos como sendo uma experiência de quase morte, a sua experiência conversa muito com outras experiências de quase morte. Eu queria falar sobre cada uma delas, dar uma investigada um pouco maior. O seu pai, já no primeiro sonho, ele parecia estar como? Surpreso? Ou estava achando aquilo natural? Porque ele falou para você, ok, é normal, as pessoas morrem, mas parecia que ele trazia algum conhecimento a mais que ele tenha tido lá? Então, o meu pai, antes dele falecer, dias antes, né, dele fazer até a cirurgia, que ele estava ali no pronto-socorro, que eles estavam tentando descobrir o que é, ele falou pra minha mãe assim, eu queria viver mais alguns anos de vida. Parece que ele estava sentindo que ia acontecer alguma coisa. Mas o meu pai sempre foi muito tranquilo. Meu pai sempre foi muito calmo. E ali parecia que ele tinha aceitado, sabe? Eu falo, como alguém falou, seu Renato, infelizmente o senhor veio a falecer, tá? E ele aceitou, sabe? Ele aceitou. A minha mãe vem falando isso pra mim, desde o dia que ele morreu, falou, seu pai tá muito bem preparado espiritualmente, entendeu? Seu pai, sabe, buscou o conhecimento, buscou a religião, buscou a oração, então espiritualmente teu pai tá muito preparado. Então eu acho que meu pai simplesmente aceitou. Ele viu, porque ele sabia que a situação dele era complicada, né? Que ele tinha estourado aquela úlcera, feito uma cirurgia para remover aquela úlcera, depois ele ficou na UTI alguns dias e lá mesmo faleceu. Eu acho que ele acabou aceitando que ele faleceu, sabe? E porque ele tava muito tranquilo, muito sereno, muito calmo, do jeito que ele era mesmo, ele falou assim, simplesmente é isso. Ele pareceu ter aceitado, mas ele não pareceu ter conseguido uma compreensão maior sobre o que é existir, o que é estar lá, maior do que ele tinha aqui. Eu acredito que não.
né? Porque como num dos sonhos ele fala pra mim que ele não pode contar o que tá lá, mas ele me mostra, eu acho que ele não tinha... Aí é uma coisa que a gente imagina, né? Eu acho que ele não podia falar nada, sabe? Eu acho que ele me mostrou só o que ele podia mesmo. Ele não foi além, a mais, ou... Não, ele só... Eu acho que ele fez isso pra me deixar calmo, pra me deixar mais tranquilo, sereno. Mas ele não deu nada assim, pinta. Bom, acho que a informação que ele deu pra gente foi no segundo sonho que ele disse que ele não assistia nós como uma televisão. Contavam as coisas pra ele. Eu acho que é uma coisa que... É uma informação importante também que ele disse pra gente. Que as informações que chegam pra ele não são vistas. São faladas por outras pessoas. Ou outros seres, não sei daí. Só sei que as informações chegam pra ele que eles contam, como eu disse. Eu não assisto vocês como uma televisão. Eles me contam. Você não sabe quem são eles. Não sei nada. Mas você sente que são eles que permitiram também que seu pai viesse falar com você em sonho? Você teve essa sensação? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Que da mesma forma que ele falou, eles me dizem, eu acho que... Como eu tava sofrendo muito, eu acho que pode ter acontecido isso mesmo, de ele ter vindo pra me acalmar com alguma permissão, assim, não sei. Essa frase que ele fala, eles me dizem, é muito explícita que tem alguma coisa, algum ser no meio, entendeu? Seja na permissão, seja de orquestrar para onde ele vai, o que ele deve fazer, e depois ele ainda me fala no quarto sonho que ele tem muito a aprender e coisas a fazer, entendeu? Então deve ter alguma hierarquia que ele deve aprender a fazer alguma coisa, sabe? Deve ter alguma escala que ele deve fazer coisas lá, aprender coisas lá, mas ele não diz o que, ele não fala o que é. Você diz no segundo sonho que ele esticou a mão e tocou no seu braço. Isso. E falou pra mim que sempre ia estar comigo. Você sentiu o tato normal como aqui? E posso dizer que sim. Eu digo que eu senti mais o abraço, os 2 abraços que ele me deu. No quarto sonho, quando ele disse que ele não podia ficar voltando. E o abraço quando ele ficou sabendo. Quando ele respondeu com a cabeça e chorando que ele sabia que ia ser avô. Esses 2 foram fortes, como se estivesse abraçando ele mesmo. Foi no terceiro sonho que surgiu a escada, certo? Sim, foi no terceiro sonho. E aí você subiu a escada e saiu na campina. Exatamente, junto dele, que ele estava no meu lado direito. O que mais você viu fora a campina? Você viu o céu? Você viu a cor do céu? Era azul e ia ficando branco, assim. Mas o fundo dele era azul, como o céu azul nosso. É o céu azul e ele ia ficando mais claro. E você via que havia uma luz solar também? Com sombras? Não pude, sabe, olhar e ver que tinha sol, nada. Eu vi que era azul mesmo e daí ficava branco. E você sentia vento? Sim, tinha um vento suave, que percorria todo o corpo, de cabeça aos pés, assim. Tanto que, quando eu olhei para o lado esquerdo, né, e ao longe, eu vi um pequeno monte, assim, e tinham vários eucaliptos. E o vento batia neles e os eucaliptos balançavam. Você em algum momento comentou de várias pessoas ou eu me enganei? Você sentia a existência de outras pessoas? Foi no terceiro sonho, quando eu estava no pátio e me aproximei para conversar com o meu pai. Ao me aproximar dele, eu percebi que ao fundo tinham outras pessoas. Só que eu não conseguia ver elas, eu não conseguia ver a face, eu não conseguia ver nada. Eu só sabia que tinha várias pessoas ali, sabe? E que elas estavam conversando, mas eu não conseguia escutar e saber o que elas estavam falando. Mas eu sabia que tinha várias pessoas. Mas quando você subiu pela escada e chegou nessa campina, você não sentiu outras pessoas? Não. A partir do momento que ele encostou em mim e falou, vou te mostrar, né? Parece que a gente foi transportado pro outro lugar. No caso, foi pra sala ali da UTI onde ele estava. E a partir daí, como eu disse, a hora que eu vi ele deitado na cama e em pé, e 2 pessoas que estavam do lado dele. Depois disso eu subi a escada com ele e cheguei na campina. Eu não senti que... A partir do momento que eu estava ali na UTI,
Eu não senti que tinha ninguém comigo, sabe? E só tinha visto aquelas 2 pessoas que eu acho que são os médicos que estavam do lado dele. Fora isso, não tinha ninguém. Aqueles 2 médicos eram médicos que de fato estariam ali, não eram médicos de outra dimensão que você estava vendo. Pra mim, eram médicos do hospital, porque eles estavam de jaleco. Ó, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, eu acredito que tinha uma que devia ser a mulher, porque o cabelo era um pouco grande, assim, sabe? Você viu o rosto normal. Vi, mas eu não sei quem que é. Não, se falar, mostrar fotos pra mim, eu não vou saber quem que é. E alguma diferença entre o seu pai deitado e o seu pai em pé? De cor, de transparência? Sim, é. O meu pai, quando ele tava em pé, ele tava mais branco. Talvez, mais branco. Mas não branco de pálido, sabe? Você estava vendo isso numa terceira pessoa, certo? Assim, aquela visão de fora. Isso. Ninguém notou a presença de você ou de seu pai nessa, entre aspas, visita à UTI? Ninguém falou comigo, ninguém me escutou, ninguém nada. Como é que foi a passagem da UTI para a escada? A escada estava acima, estava ao fundo, simplesmente num piscar de olhos você se viu diante de uma escada? Quando eu estava vendo o meu pai de frente assim, né, a partir do momento que ele falou do apito, fosse como eu estivesse daí, fosse transportado atrás dele, sabe? Ele estivesse aqui e ele falou comigo, eu viesse meio que para trás dele, né? E daí ele relatou aquilo, e daí ele falou do apito, né, desse barulho, e depois eu vi uma escada. Aí nós olhamos para lá e eu vi a escada, junto com aquele, digamos, buraco, né, negro assim, e a escada que subia, né? Foi essa transição. Essa escada estava num outro ambiente. Como se fosse bem no fundo do quarto, assim, sabe? Mas o que era negro? Era o buraco por onde passava a escada, ou o buraco por onde passava a escada tinha luz e em volta era negro? Vamos imaginar uma porta bem grande, só que essa porta é toda escura, toda negra. E no meio dela tem uma escada que sobe, né? Uma escada, mas era uma escada de degraus, não era uma escada que você vai subindo assim. É uma escada mesmo, sabe? Escada de prédio, escada como escada rolante, sabe? Dessas de degraus. Então, só que ela era branca, né? E nós subimos nela ali. Alguns passos somente nós demos e eu já me vi naquele lugar. E claro que você não viu a escada nesse outro lugar. Não. É como se eu tivesse chegado naquele lugar. Você falou de eucaliptos ao fundo. Você viu alguma construção? Não, nenhuma construção. E nem pássaros? Não, nem pássaros. Somente os eucaliptos e algumas flores assim no chão. E você notou se naquele instante você tinha uma compreensão maior das coisas? A compreensão que eu tinha é que eu estava num lugar que não era onde eu sempre estive, sabe? Era um lugar totalmente novo. Eu nunca estive naquele lugar. E que aquele lugar me trazia uma paz de espírito inimaginável, sabe? Uma leveza, uma tranquilidade, de novo, uma paz, sabe? É um lugar maravilhoso, assim. E você se sentia de alguma forma conectado com aquele lugar, como se você fizesse parte dele? Não me sentia dessa maneira, não. Mas se eu pudesse voltar lá e tiver a oportunidade de ficar lá mais tempo, eu gostaria, né? Eu gostaria. Porque naquele momento, eu sabia que ele estava me mostrando um lugar, sabe? Onde ele estava. E que eu não fazia parte daquele lugar mesmo, por causa que ele falou o seguinte: eu vou te mostrar como é lá. E ele me mostrou, sabe? Mas se eu pudesse ficar mais 1 minuto lá, 10 minutos, eu ficava. Mas eu tinha consciência que eu não podia ficar lá para sempre. É interessante porque as percepções que você tem como lembrança quando você estava lá são de fato mais suaves, mais fracas, talvez possamos dizer assim, comparando com a percepção das pessoas que tiveram experiência de quase morte.
É como se você tivesse tido a permissão de ter uma pálida percepção do que é lá, porém sem a intensidade de quem passa por uma experiência de quase morte. Faz sentido isso para você? Faz, porque até através dessas perguntas que você está me fazendo, eu consegui lembrar alguns detalhes que às vezes passou desapercebido, sabe? E eu já refiz esses sonhos várias vezes aqui na minha cabeça, porque eu já contei para muita gente, sabe? Então, toda vez que eu contava para essas pessoas, porque eu queria mostrar para elas o que eu senti, eu sempre tentava buscar o máximo de detalhes. E até mesmo através das suas perguntas, eu tô relembrando alguns detalhes que às vezes passou desapercebido. Filosoficamente falando, na sua vida, você pensava na morte? Você tinha medo de morrer? Como é que era a sua relação com a morte? E de que forma isso eventualmente mudou após esses sonhos? Sempre a gente, no caso, eu sempre tive, sabe, curiosidade mesmo de saber o que tem do outro lado, né? Eu sempre fui uma pessoa que teve medo de alguma coisa acontecer comigo, algum acidente, alguma doença, sabe? Mas eu nunca pensei em morte. Nossa, eu vou morrer e como é que vai ser? Não, eu nunca pensei nisso. Mas eu sempre tive medo de acontecer alguma coisa. De eu pegar uma doença grave, de eu sofrer um acidente, de acontecer alguma coisa comigo, até mesmo de sofrer alguma lesão e, sabe, perder uma visão, perder um movimento de uma perna, sabe? E eu sempre tive medo de acontecer essas coisas. Mas de morrer mesmo, não, eu nunca parei pra pensar nisso também, sabe? Numa época da minha vida, quando eu era mais criança, eu tinha bastante medo de morrer. Mas, conforme a gente foi crescendo, eu não cheguei a ter esse medo. De alguma forma mudou a sua compreensão do que seja a morte após esses sonhos? Então, depois de ter acontecido tudo isso, eu sei que existe um lugar bom, né? E a religião, a cultura nossa diz que se a gente for bom, a gente vai para um lugar bom, né? Eu ainda acredito nisso, que se eu for uma pessoa boa, eu vou para um lugar bom. Porque o meu pai me mostrou, porque ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa que não tinha raiva, ele era uma pessoa espetacular e ele foi para um lugar bom, que ele me mostrou isso. Então eu acho que eu não tenho medo de morrer e ir para um lugar ruim. Porque eu acredito que eu vá para um lugar bom. Eu acho que depois que minha filha nasceu agora, eu tenho medo de deixar ela desamparada. Por causa da morte. Porque é um bebê, depende de mim, a minha esposa depende de mim também. Entendeu? Eu acho que eu tenho medo de faltar. E não de morrer, sabe? Porque depois desses sonhos eu fiquei muito tranquilo, muito alegre, falando, não, existe um lugar legal, existe um lugar bom, e eu estive lá. Por isso que eu me sinto privilegiado, sabe? Porque eu queria que todo mundo sentisse a sensação que eu senti. Eu queria que todo mundo sentisse a sensação que eu senti, sabe? Porque é inexplicável. É interessante que quando ele fala que não vai poder continuar vindo, isso me faz pensar em várias outras EQMs onde isso foi dito para a pessoa que estava vivenciando a EQM. Então isso mostra que você, de uma certa forma, viveu uma experiência mística muito parecida nesse aspecto com as experiências de quase morte. O que me chama a atenção é o choro do seu pai quando você perguntou se ele sabia que ia ser avô, porque isso de fato era uma coisa que eu nunca tinha visto, esse nível de emoção lá sobre uma coisa que está acontecendo aqui. Eu nem tenho uma pergunta a fazer sobre isso, eu só estou surpreso com isso. Isso vai se somar como informação para a gente ficar atento de que forma isso acontece em futuras entrevistas. Eu fico feliz em escutar isso, porque apesar do meu pai ser um inscrito de vocês e acompanhar o trabalho de vocês, e minha mãe também, eu pessoalmente, eu acho que eu nunca vi um vídeo de vocês assim até o fim, sabe? A minha esposa, junto com eles, assistia um ou outro, eles assistiam todos, às vezes eles me contavam uma ou outra experiência de QM, mas eu pessoalmente eu nunca assisti um inteiro de vocês, sabe? O que eu sei de IQM foi algumas histórias que os dois me contavam, sabe?
E eu fico muito feliz de escutar isso, que bate com o que eu vivi, sabe? E aquela emoção dele chorar daquela maneira, eu nunca vi meu pai chorar tanto daquele jeito, sabe? E algumas outras afirmações que ele fala, alguns outros conselhos e frases que fazem muito sentido, que ele mesmo diria, me dá mais ainda a afirmação disso. E o que crava, que eu tenho 100% de certeza que ele tá num lugar bom, que aquilo realmente aconteceu, foi essa paz que eu insisto em falar. É inexplicável, sabe? É o ponto final da frase, da experiência, é isso, ó. Você pode não acreditar em nada do que eu falei, mas essa sensação é mágica, porque não tem outro, sabe? Não tem outra palavra. Eu tento explicar e falar, mas é surreal. Você sentia cheiro de alguma coisa durante os sonhos? Eu acredito que na Campina eu acho que eu devo ter sentido um cheiro de flor, sabe? Mas aquela sensação me tomava tanto que eu acho que eu não parei muito para prestar atenção num cheiro. Você se lembra de ter visto flores? Sim, eram flores rasteiras, assim, mas tinha grama, né, e flores rasteiras naquele lugar. E quando você estava lá, nessa Campina, com seu pai, você olhou para o seu pai? Olhei por um instante, por causa que eu me via na Campina, eu olhei pro chão, olhei pra frente, olhei assim pro lado, olhei de novo pro meu pai, ele estava olhando pra mim, e daí eu senti aquela paz, assim, aquilo, e depois de alguns segundos eu voltei. E como é que ele era? Ele era da mesma forma como você ouviu no início do sonho? Ou mudou a roupa, ou mudou o jeito dele se apresentar, transparência ou qualquer outra coisa? Você comentou se ele estava com alguma cor diferente, né? Eu falei que estava ali meio branco. Acho que branco não é um bom adjetivo. Ele estava mais brilhante, assim, sabe? Não chegava a ser uma luz, mas ele estava em destaque, sabe? Ele estava em destaque. Digamos que o brilho dele foi aumentado, assim, sabe? Em todas as situações, em todos os sonhos da mesma forma? Não. No terceiro sonho, quando ele estava do lado da cama dele e na Campina. Neste sonho inteiro ele estava desse jeito. Mas a partir do momento que ele voltou ali, que eu cheguei para conversar com ele voltou, aí ele tava da forma normal dele, vestido normal, do jeito que ele vestia. Só nesse meio aí, só. Na Campina E quando ele tava no quarto de UTI. E quando ele subiu a escada? Também, sim, nesse meio. Entre esses dois ele tava desse jeito. Tem alguma coisa a mais que você queira nos contar? É uma experiência, assim, que eu não esperava, sabe, viver. É uma coisa que me deixou muito mais calmo. É uma coisa que me afirmou de que existe algum outro lugar e que, pelo menos, eu sinto que quando eu vou para esse lugar, sabe? E fico feliz de saber que ele sabe das coisas que estão acontecendo aqui, mesmo que não seja, mesmo que seja indiretamente, sabe? Isso que me acalma, porque eu sei que ele tá me esperando em algum lugar, e aqui é só uma passagem. Pensando nas pessoas que vão assistir o seu relato, o que você gostaria de dizer para elas como resumo, as palavras finais suas? O que eu aprendi de tudo isso? Aqui é uma passagem. Eu tenho certeza, aqui é uma passagem, sabe? E vamos tentar trabalhar essa nossa passagem, porque eu não sei, eu só vivenciei a passagem de uma pessoa boa, que foi o meu pai, que eu tenho certeza disso. Eu não sei que se a gente trabalhar de uma forma errada essa passagem que a gente está tendo aqui, o que pode acontecer, sabe? Não sei se tem outros IQMs que contam isso, mas o que eu aprendi aqui é uma passagem. Aqui é uma passagem. Isso eu tenho certeza. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?